Quadro Ginga Pergunta do meu amigo Tiengo. Um prazer fazer parte desse quadro, Tiengo. Sempre uma honra receber convite seu, pelo que você faz pelo futebol brasileiro. Uma pessoa que tem muito respeito, muita admiração. Sou Rodrigo Aquino, sou professor da UFES, cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta amarela, um quadro ao fundo desse vídeo. Trabalho com futebol, treinamento esportivo, sou uma pessoa entusiasta do esporte, uma pessoa alegre, uma pessoa que pratica corrida por lazer, em competições amadoras e, obviamente, as peladas, né? Que sempre que possível eu também participo das peladas com os amigos, porque o futebol faz parte da minha vida, né? Enquanto atividade profissional e também atividade científica, também é o meu objeto de pesquisa aí ao longo de aproximadamente 15 anos que estou na carreira da educação física. Mais recentemente tive uma grande oportunidade de escrever um capítulo de livro com a doutora Natália, hoje fisiologista do Cruzeiro, e um capítulo onde a gente fez uma extensa revisão de literatura narrativa sobre o desempenho físico no futebol, em partidas oficiais de futebol. E a gente considerou uma visão sistêmica sobre esse tópico, que a gente incluiu não apenas os deslocamentos de corrida, né, tradicionalmente coletados por meio de sistemas de câmeras ou sistemas de posicionamento global, a distância que o jogador ou a jogadora percorre, as atividades em alta velocidade, acelerações, desacelerações, mas também investigamos nessa revisão indicadores de carga interna, né, percepção subjetiva de esforço nas partidas, frequência cardíaca, entre outras coisas. Mas tivemos grandes desafios nessa revisão, porque afinal, quando nós observamos o jogo de futebol, seja no futebol masculino ou futebol feminino, no futebol de jovens ou futebol profissional, é importante entendermos o contexto daquele jogo e como esse contexto influencia nas ações dos jogadores ou das jogadoras. Nesse capítulo especificamente, nós observamos sob o âmbito ou sob o olhar da ótica do desempenho físico. Enquanto um jogador corre, por exemplo, um jogador correu 10 km numa partida e na outra partida ele correu 9 km. A gente sabe que o volume, né, de distância total percorrida não é um fator determinante, mas é um fator importante para se considerar na carga externa durante as partidas. Então, supondo nesse cenário, né, na primeira partida 10 km, na segunda partida 9 km, nessa primeira partida de 10 km, esse jogador percorreu 1000 metros em alta velocidade, que é uma atividade determinante do jogo, e na segunda partida percorreu 500 metros em alta velocidade. Será que a gente pode considerar que esse jogador teve uma queda de desempenho físico? E é nesse capítulo que a gente vai discorrer que, de fato, não é possível a gente ter esse tipo de afirmativo, né? Porque quanto um jogador corre ou uma jogadora corre, depende de diversos fatores contextuais que a literatura chama. Como, por exemplo, a localização da partida. De forma bastante consistente, a literatura mostra que quando jogadores jogam em casa, ou seja, como mandante, o deslocamento geralmente é maior de corrida. Quando a gente enfrenta adversários fortes, né, equipes que estão bem ranqueadas na tabela, geralmente a gente tem uma exigência física maior, um deslocamento de corrida maior. Quando a gente está perdendo a partida, geralmente os jogadores correm mais do que quando estão ganhando a partida. E a gente já observou isso em diversos estudos, né, no Brasil também, em diversas divisões, Série A a Série D do Campeonato Brasileiro e também em algumas divisões estaduais. Então esses famosos fatores contextuais devem ser considerados quando a gente interpreta o desempenho físico em uma partida oficial de futebol. E esse capítulo, nós buscamos com ele também dialogar bastante com o futebol feminino, né? Mostrando aí os valores de referência sobre o desempenho de corrida no futebol feminino, possíveis avanços na literatura e o que a gente perspectiva a nível de evolução das demandas de corrida, não só no futebol feminino, mas no futebol masculino. Esperamos muito aí com esse capítulo que as pessoas elas atinjam os protagonistas e as protagonistas do futebol, que são as jogadoras e os jogadores, né? Então, comissões técnicas que
possivelmente tiveram acesso a esse capítulo vão conseguir dialogar interessantemente com os jogadores e as jogadoras, para que essas pessoas interpretem melhor o seu próprio desempenho durante a partida, né? Trazendo essas protagonistas e esses protagonistas como agentes ativos aí no processo de construção da sua análise de desempenho. Espero que tenham gostado aí dessa minha participação no Ginga, nesse quadro Ginga Perguntas, e também fico à disposição aí para a gente dialogar nas redes sociais, e agradeço novamente ao amigo Tiengo aí pelo convite. Forte abraço.